Pois então, rapaziada, a situação do Internacional para os próximos anos não deixa de ser preocupante, principalmente naquilo que é muito importante dentro do clube, que é a formação de novos atletas, a possibilidade do ganho desportivo e financeiro com jogadores formados pelas categorias de base do clube. Porém, essa base hoje sucateada, sem formar praticamente que ninguém. E nesse vídeo, algumas acusações importantes aconteceram nas últimas horas dentro da base do Internacional. De fato, uma vergonha. Tem a gestão rebatendo, tem a oposição apontando erros e alguns fatos, e nesse vídeo a gente explica toda essa história para você, torcedor do Internacional. Bom, minha rapaziada, vamos lá. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Não deixa de participar, claro que esse vídeo com apoio de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Gente, a gente sabe que a situação do Inter financeira é muito delicada. Por conta disso, o clube tem que tentar formar jogadores para conseguir ganho desportivo com eles, para conseguir ganho financeiro também com esses atletas, mas a gente sabe que a base do Inter vive um dos seus piores momentos na história. Rebaixamento no Brasileirão Sub-20, a gente vê dirigentes que não agregam em nada ao clube sendo mantidos nos cargos, somente profissionais do futebol sendo desligados, sendo que todo o conjunto vem muito mal já há bastante tempo. Teve o 5-0 do Grêmio na final do Gauchão Sub-15 na última semana, que também tensionou esse ambiente das categorias de base. Mas eu quero aqui trazer um relatório que foi feito por conselheiros do Internacional que estiveram no CT Morada dos Quero-Queros, o CT da base do Internacional, nos últimos dias. E que tem algumas graves acusações e apontamentos feitos por esses conselheiros. A gente vai trazer as duas versões, de quem esteve lá e também da gestão rebatendo esse relatório que foi feito por conselheiros do Internacional, tá? Para que a gente explique aqui, tá? Um grupo de conselheiros da oposição, ele protocolou um pedido para receber relatórios referentes às categorias de base diante dos insucessos e vergonhas que o Inter vem passando nesse ambiente da base colorada. Eles tinham protocolado esse pedido em meio às disputas que o Inter teve contra Fluminense e Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, mas deixando claro que eles gostariam de receber, se possível, esses relatórios ou fazerem uma visita ao CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada somente depois que o Inter terminasse as suas participações, avançando ou não. Se tivesse avançado, fariam ainda em outro momento, porque eles não queriam atrapalhar esse ambiente decisivo que o Inter tinha nas Copas nessa temporada. O Inter foi incompetente, caiu nas oitavas de final das duas competições e nos últimos dias foi realizada essa visita desses conselheiros de oposição ao CT de Alvorada, o CT da base do Internacional. Essa comitiva de conselheiros chegou numa tarde por lá e foi recebida pelo Marcos Paulo, que é um dos gestores do CT Morada dos Quero-Queros, o Vitor Grumber, que é um dos vice-presidentes eleitos do Internacional, o Luiz Caldas Milano, que é diretor da base, e o vice de futebol do Internacional, o José Olavo Bisol. Eles fizeram basicamente um tour pelas dependências do CT de Alvorada, avaliando e registrando alguns apontamentos. Eu tô com esse relatório aberto aqui do meu lado e eu vou trazer todos os pontos que foram relatados por ele. Importante colocar aqui que o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, fez um baita vídeo trazendo também apontamentos e o que ele ouviu sobre essa situação, e eu me baseei nisso e depois consegui esse relatório para trazer aqui para vocês nesse vídeo, mas quem trouxe ali em primeira mão e fez esses apontamentos diante do que foi relatado por esses conselheiros foi o Alexandre Ernst. Os principais pontos observados e que estão no relatório, tá? Ponto 1. Infraestrutura precarizada. Eles colocam no relatório que as condições atuais do CT da base estão muito aquém de centros de referência, como o do Palmeiras, que existem dormitórios com superlotação, com, por exemplo, 3 atletas em espaços projetados para 2, para 2 pessoas, tem 3 dentro daquele espaço, tá?
que a manutenção básica foi negligenciada, com rejuntes soltos, tampas de vasos quebradas, desgaste visível das instalações. Esse é o principal ponto sobre a infraestrutura. Depois, redução drástica de captação de atletas, tá? A força da captação de atletas com vários olheiros por todo o Brasil foi reduzida em 40%, sob uma justificativa de contenção de gastos e de despesas, que a economia que foi obtida dá mais ou menos de R$300 mil ao ano, mas com impactos diretos na prospecção de atletas e de possíveis talentos, tá? Que foi dado um acesso restrito ao relatório da Double Pass, que é aquela empresa belga, lá na gestão do presidente Marcelo Medeiros, que fez uma parceria com o Inter para captação de novos atletas. O acesso foi restrito a esse relatório da Double Pass. E também não foi fornecida nenhuma documentação do trabalho do Gustavo Grossi, o relatório que foi deixado pelo Grossi na sua saída do Internacional. Segundo eles, também não foram fornecidos dados transparentes sobre o total de atletas que foram captados ou dispensados na gestão do presidente Barcelos. Apenas alguns dados, segundo esses conselheiros, superficiais. Também falam de custos elevados e má alocação desses recursos, tá? Que o custo anual da Morada dos Quero-Queros para manter o CT da base do Inter é de aproximadamente R$4 milhões, entre o aluguel, né, uma área que não é do Inter, ela é alugada pelo Internacional, e a manutenção anual dessa área e da infraestrutura. Que foi investido R$1.600.000 em 4 jogadores, incluindo o Ricardo Matias, que tem 60% dos direitos econômicos ligados ao Internacional, e que não há divulgação clara dos valores totais que são destinados anualmente dentro do clube para a captação de base. O quarto ponto, gestão e metodologia questionáveis. Eles citam que o grupo político Convergência Colorada está no centro da base há pelo menos 8 anos, mesmo sem ter resultados compatíveis com o investimento feito pelo clube. Eles citam também falhas metodológicas, como pouca integração entre base e também a pouca integração com o futsal, que a gente sabe que o futsal é muito importante na formação de atletas há muitos anos em vários clubes do Brasil e do mundo. Citam campos inutilizáveis como o sintético, o gramado sintético, que é utilizado ao lado do estacionamento do CT, que é usado por algumas categorias de base também, e citam que esse desgaste representa um risco de lesão para esses atletas jovens. E também citam condutas e precedentes questionáveis. Eles citaram que durante a visita, conselheiros relembraram, em tom crítico a esses dirigentes que o receberam da gestão por lá, episódios que foram vividos no Corinthians em 2023, que teve atleta que foi dispensado, voltou logo depois em outra posição. Teve um famoso caso, um cara que era goleiro, um menino, né, que era goleiro, foi dispensado do Corinthians, voltou semanas depois como lateral e jogando, sendo titular. E eles citaram que no Inter aconteceu o caso de jogadores que foram dispensados e depois voltaram e também jogaram, ou de atletas que foram contratados num dia e no outro já foram titulares no Sub-20 na campanha do rebaixamento do Inter na categoria. E eles deixaram um recado direto que isso não seria tolerado no Internacional. E eles reforçaram que estão atentos a qualquer conduta incompatível com a responsabilidade de formar jovens atletas e que os casos serão acompanhados de perto. Isso é um relatório gravíssimo apontado por conselheiros do Internacional que estiveram no CT de Alvorada. Mas vale citar aqui a versão da gestão diante disso. O Inter, inclusive, deve se manifestar nos próximos dias e deve convidar a imprensa a ver como está o CT de Alvorada. Vale lembrar, eu estava lá na reabertura, na época eu estava na Rádio Grenal, e acompanhei a reabertura do CT de Alvorada, que tinha passado por uma reforma, isso é 21 ou 22, quase certeza que 2021. Mas como que a gestão basicamente se defende, tá? Dizendo que está sendo criada uma confusão e um caos diante dessa visita desses conselheiros, que o clube tem um selo de clube formador e que para isso o clube tem que cumprir vários requisitos em relação à infraestrutura e também a metodologias, enfim, que são trabalhadas na base. Então o Inter diz que não é à toa que tem um selo de clube formador, tá? Que em 2019, após a tragédia do Ninho do Urubu lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público fez uma visita nas instalações das estruturas de base de todo o país e que com o Inter não foi diferente, que eles pediram para eliminar camas de beliche,
quarto com 2 camas, que moravam 4 atletas, isso não era na gestão do presidente Barcelos, que tudo isso foi remodelado, tá, e feito diante desses pedidos do Ministério Público, tá, que a crítica em relação a não haver futebol nesse momento e ter o Convergência Colorada, que está há 8 anos no clube, com insucesso na base, isso não agrega em nada, porque é muito mais uma crítica política do que de fato de possibilidade de melhoria dentro da base do Internacional, que já tem um projeto de futsal iniciado com menores há algum tempo, tá? Que na década de 80, eles argumentam que na década de 80, 90 o futsal era muito importante e útil no processo de formação, mas que hoje existem trabalhos que são direcionados, que compensam o trabalho feito numa escolinha de futsal da vida, tá? De competições em quadras reduzidas, bolas especiais, que podem ali compensar a não existência, talvez, de uma categoria de futsal. Mas existe um projeto sendo implementado dentro do clube a ver com o futsal, tá? Eles alegam que sobre a questão de metodologia ultrapassada sequer teriam olhado os documentos para afirmar isso, tá? Então é dessa forma que a gestão está se defendendo. Citaram que chegaram novos equipamentos de academia, novos equipamentos que vão ajudar no dia a dia também das categorias de base e desses meninos, que tem um trabalho de excelência na área de performance, sendo trabalhada na base do Internacional, com dados e controles e evolução física dos atletas que têm chegado mais prontos quando sobem ao profissional. E sobre a captação e a redução de investimento na captação, eles citam que não é um decréscimo de investimento, mas sim de pessoas, tá? E que hoje, inclusive, tem melhorado a ajuda de custo para que garotos de outros estados possam ser melhores convencidos a virem para o Internacional e aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Então é a forma, e eu acho que é importante colocar aqui a versão da gestão também, para que não fique somente uma versão nesse conteúdo aqui, mas são acusações e apontamentos bem graves de infraestrutura, de redução de custos, e segundo o relatório, redução de custos em pontos importantes da captação de atletas e a defesa da gestão nesse conteúdo, e aí vocês tiram as conclusões de vocês a partir disso. O que eu quero dizer é que é grave alguns apontamentos feitos por esse relatório, tá? E vai ser importante se a gente puder ver, de fato, algumas coisas nessa visita que pode acontecer da imprensa ao CT Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, mas também o que mais me preocupa é nas duas versões, tanto da gestão quanto desses conselheiros de oposição, como a política vem sendo importante, e óbvio que a política é importante, mas como ela vem sendo destrutiva para o Inter nos últimos anos. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.